Tá, vamos continuar com o nosso vídeo. Essa é a parte 3. Agora, o que nós vamos fazer? Nós fizemos já o grosso, que é a porta, a janela e o cenário. Não temos texturas ainda, mas o principal já está feito. Agora, nós vamos pegar esse material seco e vamos já importar para dentro da Unreal. Sim, vamos importar assim para ver se o tamanho está adequado como você precisa. Se o tamanho está legal, se o cenário está, digamos, com a física toda bonitinha. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Bem, o que nós vamos fazer agora é exportar essa nossa cena. Vamos exportar ela já bem seca para você avaliar se tem falhas, se tem bug de parede, se o tamanho está legal. Claro que a gente se baseou no nosso objeto aqui. Tudo essas coisinhas. Porque como ele é a base de tudo, ele já tem que estar pronto. Ele já tem que estar com toda a colisão, com tudo certinho. Correto? O nosso objeto aqui, a nossa cena, ele tem este nome. Correto? Mas olha só como nós botamos os nossos nomes das texturas. É aquilo que eu falei. Quando eu começar a exportar isso aqui, ó, o nome da exportação é o que vai aparecer lá dentro. Porém, os materiais vão vir com esses nomes. Vocês vão ver isso agora. Vamos selecionar o quadro da janela e o cenário. Veja só, é somente isso aqui. A porta não, porque ela vai ser animada depois. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos em File, Export e FBX. Alguns exportam com formato objetos, outros informam com STL, vai de acordo com a sua necessidade. Eu escolho normalmente FBX. Bem, agora dentro da Unreal nós vamos importar o nosso cenáriozinho bonitinho. Observe o nome que a gente nomeou. É o nome que ele vai entrar dentro da Unreal. Vamos lá. Aqui, aviso importante. Primeiro, o objeto é animado, tem alguma coisa? Não, deixa desselecionado. Combination Meshes. Isso aqui que você tem que tomar cuidado. Como o nosso cenário, em geral, ele não vai ser mexido, ele não vai se mexer todo, então você pode botar combinar meshes. Nós importamos as paredes e a janela. Certo? Se nós apertar em combinar, vai vir um objeto único com os dois colados. Ponto. Não tem mais como descolar. A não ser que você reimporte de novo separadamente. Isso aqui vai depender muito do seu projeto. Porque, por exemplo, se você pegar o nosso cenário e você deixou tudo separado lá dentro, e você vê, ah, não, isso aqui pode deixar separado. Ok, isso aqui pode deixar junto. Então, você faz essa jogada. Lá dentro do Blender você deixou separado para você texturizar, fazer um mapeamento, tirar faces, deixar perfeito. Aqui dentro, se você vê que aquilo não vai precisar ser mexido mais, você junta. Correto? Mas eu vou deixar separado para vocês verem uma outra coisinha que pode acontecer. Beleza? Fechou? Ok. Olha só, nossas texturas veio com o nome que a gente botou dentro do Blender. E o nosso cenário veio com esses nomes. Por quê? Que como antes de eu começar a gravar, eu fui testar, obviamente. Então ele já leu esse arquivo algumas vezes. Então ele gerou o cenário Q3002. E a nossa janela veio com o nome de Cube, porque ele é um extra, ele não estava junto com o objeto dentro do nosso cenário. Nós mandamos separar. Então ele fez um novo cálculo aqui, ó. Ele colocou o nome Cube. Certinho? Se você pegar e arrastar, olha só que bonitinho. Tá? Ele tem chão, tá, gente? Calma, ele tem chão. Mas você não tem as janelas, porque elas estão separadas. Então, se você arrastar as janelas, nós temos um problema. Nós vamos ter que tentar juntar perfeitamente aqui dentro, que isso aqui vai ser um ó do borogodó. Em vez de você lutar com isso, você seleciona os dois e puxa junto. Então, já vão vir com o cálculo corretamente. Beleza? Show de bola. É por isso que eu falei. Aquele combine meshes vai depender do que você vai achar necessário. Ponto. Vamos puxar aqui para dentro. E para não precisar, eu vou puxar meu cenário mais para cá, mais para lá, e não ficar se perdendo com isso aqui, ó. Você pode selecionar os dois e fazer isso, como você pode dizer aqui, ó. Que o nosso Cube, que é a janela, eu vou até nomear isso aqui. Vou nomear. Vou botar aqui janela. Tá? E aqui nós vamos botar como cenário. Feito. Pode ver que eu mudei o nome aqui, ó, mas eu não mudei aqui, ó. E olha só como ficou com o nome. Isso pode dar confusão. Então, quando você nomeia aqui, ó, você está nomeando o arquivo original. Quando ele está na cena, que ele aparece o nome aqui, ó, é uma cópia dele.
Então nós vamos apagar isso aqui e vamos puxar de novo. Pronto, agora veio com o nome certinho. Vamos puxar lá para dentro do cenário. E vamos puxar a janela para dentro de cenário. O que acontece? A janela se tornou filho do cenário. Então, se eu arrastar o cenário, a janela e tudo que já linkado está junto. Caso não quiser mais, é só você arrastar para o cenário e ele desloca. Tá vendo? Bem simples. Vamos a outra situação agora. Nós vamos botar nosso boneco aqui dentro. Você vai ver que vai bugar. Veja só, bugou. Ele ficou para lá de fora. Por quê? A Unreal não entende a física, a colisão do seu objeto. E a gente vê muitos tutoriais do pessoal falando: ah, no Blender, use esse aqui, para esse plugin, para fazer colisão e já importar a colisão correta dentro da Unreal, pipipip, toda aquela coisa. Você não precisa fazer isso. O que você vai precisar fazer? Selecionar um objeto aqui, clica 2 vezes, certo? E vai vir aqui abaixo, bem abaixo, muito abaixo. E você vai ter essa opção aqui, ó. Aqui, ó. Dentro de Collision, primitivos, você vai ter essa opção aqui, ó. Collision Complex. Você vai colocar como Use Complex Collision como simples. O que ele faz? Ele vai mostrar toda a colisão. Cadê se eu consigo ver a colisão aqui, ó? Aqui, ó. Olha a colisão como veio, ó. Toda bonitinho, ela vai seguir cada cantinho do seu cenário. Olha aqui, ó, tudo bonitinho. Então a colisão vai ficar perfeita, correto? Vamos aqui tirar isso aqui. Olha só, esse aqui é outro. Beleza. Colisão está feita. Vamos salvar e vamos tentar de novo. Botar nosso objeto aqui e rodar. Opa! Funcionou? Ficou legal? Não, não ficou legal. Porque olha só, não conseguimos entrar na porta. Tem alguma coisa empurrando aqui, ó. Mas por quê? Por causa da janela. De novo, nós importamos objetos separados. Cada um tem a sua configuração. Então, nós vamos ter que pegar a nossa janelinha e fazer a mesma coisinha que nós fizemos com as paredinhas. Aqui, use complexo como simples. Feito, fechou. Show de bola. E vamos rodar. Agora sim. Tudo perfeito. Vamos agora a um outro detalhe. Vamos agora a um outro detalhe que é as texturas. As texturas não, os materiais. Você vê que nós deletamos aquelas faces, então ele tem esse visual de The Sims. Dentro do jogo, ó. Dentro do cenário, ele não passa, não dá para ver para lá de fora, porém lá de fora consegue ver o que tem dentro. Isso é bacana porque facilita, dependendo do jogo que você vai querer, são objetos que não vão aparecer jamais, então não faz mal. Porém, há um outro problema. Observe que aqui há uma sombra da sua parede, e já aqui não tem. Olha só, a sombra da janela está flutuando. Mas por quê? Porque a direção do sol, que é para cá, não vê parede. Então, para ela dizer assim, opa, não tem parede, só passa direto. Aqui passou porque aqui tem uma parede, então gerou uma sombra. Isso, dependendo do seu jogo, como no nosso caso, vai variar. Se você fizer um game onde a visão é assim, ó, atrás da pessoa e muito colada, gente, e tiver um clima de dia, isso aqui pode ser um problema. Caso for um clima de noite, um ambiente totalmente escuro, que não vai ter a luz do sol, não vai ter problema nenhum, porque a luz vai estar somente dentro do cenário. Então está resolvido o problema. Mas vamos dizer que você vai querer aquela luz da lua, aquela luz do sol, aquela coisa toda. Nós vamos ter que consertar isso aqui. Correto? Então observa que nós vamos mexer com a textura com o material amarelo. Vamos abrir nosso material e vir aqui, ó, to side, aqui no ladinho. E vamos aplicar. Salvar. Feito. Olha lá, agora sim, ó, gerou uma sombra. Olha aqui, porque ele pegou o material e criou dois lados. Isso pesa mínimo, pesa pouca coisa, até porque, dependendo do seu cenário, essa luz aqui, ó, vai ser uma luz rebatida. Então, sim, se você fizer muita coisa, muitos objetos, e fizer isso toda vez, você vai causar assim, uma lentidão no seu game. Como eu falei, depende do seu projeto. Certo? Nós vamos ter que fazer a mesma coisa com o rosa.
E a mesma coisa com a parede verde. Feito. Agora está tudo consertadinho, ó, tudo resolvido. Ah, mas tem luz vazada aqui, ó. Gente, isso aqui são detalhes que mais para frente nós vamos ver e vocês vão consertar com o seu tempo. E dependendo da renderização que você tem, o cenário que você faz, isso aqui sim, pode acontecer, esse vazamento de luz, mas também pode ser resolvido, tá bom? Então, nós importamos nosso cenário, ele tá bonito, ele tá bem feito, tá com colisão, tá legal e não temos muito problema, certinho? Então, tá resolvida essa primeira parte, show de bola. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, tudo bonitinho. O próximo vídeo que nós vamos fazer será a texturização dos materiais, botar os efeitos e de novo reimportar o cenário aqui para dentro, recolocar tudo de novinho para a gente ver como é que é. Existe um sistema que eu posso apenas reimportar. Então você vai texturizar o seu cenário, que nós vamos fazer futuramente, e aqui dentro nós vamos só reimportar, que ele vai só substituir os materiais, certinho? Valeu, falou e até a próxima. Bem, gente, agora nós vamos falar sobre mapeamento. Há duas formas de você fazer isso. Eu vou ensinar para vocês um pouco da primeira e da segunda. Então se liga e presta atenção. A primeira forma é a mais simples de todas. Antes disso, nós vamos aqui nesse cantinho do seu Blender, ó, e puxar nessa bordinha para dividir a tela. Escolhe uma área e está resolvido. Aqui no cantinho de novo, nós vamos clicar em Shader Editor. E aqui fica a parte do mapeamento de cada objeto. Aqui eu já botei uma textura, certo? Para você colocar uma textura, é simples. Você vai em adicionar, texture, e você vai ver aqui a imagem de textura. Pronto, aí você seleciona a textura que você quer. Em seguida, o que você pode fazer é puxar o vetor, criar um mapping, correto? E aí aqui em vetor você cria um coordinate UV, bonitinho. Qual a diferença entre a UV, objeto e a câmera? Aqui lembrando outra coisa, o que nós estamos fazendo é dentro do Blender. Lá dentro da Unreal, a configuração, quando você importar, vai ficar um pouco diferente, porque cada um trabalha com uma certa medição diferenciada, mas é parecido. Dentro da UV, é de acordo com o que você mexe aqui, ó, rotação, aqui, ó, rotação, se você quiser girar o mapa, se quiser esticar, então você vai de acordo da sua configuração. Opa. O objeto, ele vai com a forma do objeto, a forma dele. Olha só como ficou. Ficou bem pequenininho, tá vendo? Se você quiser aumentar aqui, você também pode e tudo mais. A câmera, ele vai acompanhar a visão da câmera. Fica essa coisa maluca assim, ó. Tá vendo? Mas nesse caso nós vamos botar UV. Então aqui você pode rotacionar, tudo bonitinho. É a mesma coisa que nós fizemos com as paredes. Botamos aqui o mapeamento. Localização, ó, mexer de um lado para o outro, para cima e para baixo. Então você vai usar a sua criatividade, rotacionar se você quiser. Bonitinho. Então, primeira versão vocês viram que é bem simples. A escala, você aumenta a quantidade de cópias. Cuide para não exagerar, porque a textura ele tem um tiling, que é uma área que repete várias vezes. Ó. Por isso que você vê essas repetições aqui, ó, muito chatas. Ah, mas eu tenho um jogo lá que não tem isso no chão, não tem isso. É porque a pessoa usa uma textura repetitiva, tá com uma máscara em cima, usa uma outra textura. Então você vê que elas nunca vão bater. Mas se você ir num local aberto, subir bem lá em cima e olhar a grama, olhar o chão, você vai ver que tem um padrãozinho de repetições. Certinho? É o que os jogos fazem. Mas, então assim, ó, evita de exagerar. Aqui nesse caso até que fiz uma cagada e foi boa. Botei em 1, aqui em 10, ó. Ficou bonitinho. Mas aqui, ó, repetindo a mesma textura aqui, aqui, ó. Porque aqui tá alto. Certo? Então, isso aqui vocês entenderam, é bem simples de fazer. Bem, a segunda forma é essa aqui, ó. Vamos aqui em cima e clicar em UV Editor. Pronto. Aqui você já vê que o visual é diferente, ó. Quando você clica, você vê a forma dos objetos aqui.
Qual que é a vantagem desse aqui? Você tem muito mais liberdade para mover a textura como você quiser manualmente. Porém, contudo, sobretudo, isso vai depender também de como você fez aquele outro mapeamento. Então, olha só. Se eu quiser mover e deixar essa linha bem rente aqui em cima, olha só. Olha, o limite da parede é esse limite aqui, ó. Da sua textura. Esse aqui é a sua parede, ó. Então, se eu quiser deixar ali em cima, o que eu posso fazer? Selecionar tudo, ó, e arrastar. Olha lá, ó. Eu arrasto. Pronto. Então, eu deixei um mapeamento bem rente. Se eu quiser deixar o mapeamento rente aqui embaixo, eu clico nessas duas arestas aqui, ó. Tá vendo? E arrasto até o limite aqui, ó. Soft. Tá vendo? Então eu posso fazer isso com tranquilidade nesse caso. Eu posso também, se quiser, eu vou só dar um Ctrl Z. Eu posso, se quiser, também escalonar, rotacionar e fazer entre outras coisas aqui, ó. Vou rotacionar. Tá vendo? Bem simples. Mas como é que eu estou usando essa imagem de fundo? É só você vir aqui em cima, nesse canto, ó, e você vai escolher a imagem que você quer se basear. Tá vendo? Aí você sabe o que você está fazendo. E essa parede aqui, eu consigo ter a mesma liberdade? Não. Porque esse tipo de mapeamento, ele requer uma modelagem bem profissional. Tá? Não precisa ser aquela coisa toda, mas tu precisa modelar melhor. Porque se eu apenas tentar arrastar isso aqui para o lado, olha o que vai acontecer com a minha textura. Funciona. Mas olha o que aconteceu para o outro lado da porta, ó, ela não estica. Tá vendo? Agora, se eu tentar fazer isso aqui, ó, e puxar para cima ou para baixo, olha o que acontece com a textura. Eita caramba. Ela vai quebrar. Olha lá. Quem nunca viu um jogo com textura assim quebrada? Ó? Tá vendo? Porque isso aqui é um objeto único, uma face única. Se ela tivesse dividido aqui, aqui, ali e para cá, seria muito mais fácil. Essa parede aqui não teve problema porque ela não tem nada. Ela é um papel seco. Imagina um papel. Você precisa dobrar o papel perfeitamente. Ele está todo retinho. Você vai tentar girar ele, mexer ele ali, ele vai distorcer, ele vai ficar todo estranho. Agora, se o papel já tiver as frestinhas de dobra, tudo bonitinho, tu dobra ele com mais facilidade. Tá bom? É a mesma coisa aqui, ó. O papel tem faces, só que não tem as divisões para dobrar, para te auxiliar a dobrar bonitinho. A janela, a mesma coisa. Eu não vou poder mexer com nada sem distorcer o material, correto? Então, quando você trabalha com esse tipo de mapeamento aqui, você trabalha com muito mais profissionalismo, porém a sua modelagem tem que estar bem melhor também. Aqui uma outra atenção, eu vou subdividir aqui para vocês verem uma coisinha. Aqui você tem que tomar cuidado. Você tem essa configuração que você fez, correto? Se você, por um acaso, do modo meio que, vou tentar fazer diferente, começar a mexer com isso aqui, ó, vou fazer assim, e aqui eu vou botar mais assim, tá? Olha o que você faz. Aqui ficou bom e aqui ficou ruim. Por quê? Você aqui em cima, você fez um escalonamento. Você deformou uma coisa que já era para ser deformada. É a mesma coisa que dizer, pinta de azul, o cavalo pinta de rosa. Não ficou legal. Então coloca um verde em cima. Não está dando certo. Tira um pouco do azul, tira um pouco do rosa. Você vai cagar, porque você não está seguindo o que um está fazendo. Ó, aqui um está dando uma instrução e o outro está dando outra. Então, ou você trabalha com esse, ou você trabalha com esse. Não tente trabalhar com os dois, dependendo da situação, porque você vai causar problemas. Ó, aqui nesse caso ele já ficou deslocado, tá vendo? Está deslocado. Porque nós mexemos com ele aqui, ó. Ele já não está a mesma coisa. Ó, a diferença, ó. A diferença da madeira, ó. Então, quando isso acontecer, o que eu faço? Eu dou um Ctrl A. Eu dou um A em tudo, ó. Aperto o A. Venho o V e tá com o Cube. Pronto. Eu deixo todos do mesmo tamanho. Correto? E quando não usar esse modo aqui? Tá? É simples. Se você fizer pintura digital. Aqui nesse caso, vamos botar aqui um exemplo. Aqui, ó. Essa porta, essa porta. Se eu quiser pintar aqui no cantinho uma falha, eu vou vir aqui e pinto uma falha aqui, certo? Mas olha só o que tem sobreposta. Uma outra porta.
é essa aqui, ó. Ela está atrás. Então, quando eu pintar esse canto dessa porta, automaticamente vai pintar alguma parte dessa parte aqui também, porque elas estão sobrepostas. E nesse caso, se isso acontecer, o que você pode fazer? Seleciona toda a sua face, vem o V e clica aqui, ó, Smart UV Project. Coloca nesse número, ou um pouquinho menor, e dá um wrap. Olha o que ele vai fazer. Ele vai separar tudo bonitinho, bem gostosinho. Mas olha só, tá todo esticado. Tá? Mas aqui já tá perfeito, ó. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, você usa se você for fazer um mapeamento mais profissional, com pintura, umas coisas assim. Caso contrário, você simplesmente só coloca Cube e não vai mudar em nada no seu projeto. Vai ficar bonito por igual. Agora nós vamos para o Unreal e vamos importar esse nosso objeto. Lembrando que nós já fizemos isso antes lá, só que a gente tem que fazer isso de novo porque a gente mudou a situação. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tem um outro detalhe aqui, ó. Eu, antes de gravar qualquer vídeo, gente, eu faço testes, tá? Ó, o cenário que eu tinha testado antes está aqui, ó. Então eu já apaguei. Então eu estou testando sempre antes para passar a melhor informação possível. Tá, vamos importar tudo. Eu vou importar tudo junto, não vou deixar separado, até porque a gente testou antes e estava legal. Bem, vamos esperar carregar. Agora a pergunta é, o que são essas bolas e o que são esses planos? Isso aqui são os materiais. Tá? Observe que está com o nome da textura que a gente colocou aqui, ó. M parede. Deixa eu só remover um pouquinho disso aqui, ó. Aqui, ó, os nomes que a gente colocou estão aqui dentro. Mas se você observar, tem três texturas iguais. Por quê? Você lembra que nós colocamos três? As três texturas são repetitivas na mesma cena. Então, por isso, dentro da sua Unreal, vai ter três materiais e três texturas iguais. Não é mais fácil ter só uma e aplicar igual para todas? Sim, seria um mundo ideal, mas não é. Então nós vamos arrastar nossa casinha para cá. Bem bonitinho. Bem fofolento. Ó, tá tudo gostosinho. Se você quiser, você pode deixar essas três texturas. Mas se você ver que você não vai mudar esses materiais, vai ficar tudo igual, você pode apagar essas texturas extras aqui e esses materiais extras. Tá? Porque, não sei o que, eu vou deixar tudo igual. O que eu recomendo? Não faça. Não apague esses materiais. Porque eles são um de cada parede. Se futuramente você achar necessário que o cenário vai mudar em tempo real, vai ter alguma diferença, é bom já deixar aqui. A textura, sim, você pode apagar porque é a mesma. Então, nesse caso aqui, nós vamos apagar duas texturas. Tá? E aqui bugou. Olha só que ficou assim, ó, porque nós apagamos a textura. Ó, o material se perdeu. Como essa mesma parede vai ser aplicada para todas, aqui no lado você tem os materiais, ó, do seu cenário. Então eu posso pegar essa textura e botar em todas. A mesmo material. Show de bola. Quando não usa esse método? Quando você tiver uma animação na sua textura. Por exemplo, eu quero que aqui esteja escorrendo água. Ou aqui esteja escorrendo um slime, alguma coisa. Que textura é essa aqui? É material parede 02. Esse caso é 02? É. 02. Vamos dizer que é 02. Então, como esse mesmo material está em todas vão escorrer esse efeito. Estão entendendo? Então, se o material 02 tiver uma animação, todo o material 02 vão ter essa animação. É por isso que não se deleta isso aqui, ó. Deixa aqui dentro, certo? Mas se o teu cenário vai ser, você vai garantir, não, é sempre assim, não vai mudar nunca. Aí você pode matar o material aqui, destruir ele e tá tudo certo. Correto? Caso aconteceu aqui na janela, eu tenho uma textura no Blender, mas aqui dentro bugou. Como é que eu faço? Aqui está mostrando, ó, borda a janela, por isso que é bom você nomear, borda a janela. E aqui dentro, ó, meu Deus, quase morri. E aqui dentro, você tem um borda janela, mas a textura, que é isso aqui, ó, não está aplicada. Então você vai fazer o seguinte, você vai abrir ela. Deixa eu botar aqui bonitinho.
você vai abrir essa textura e vai importar isso aqui para dentro. Show de bola, mamão com açúcar. E feito. Então agora sim a tua janela está com a texturinha. Isso pode acontecer? Pode, isso, velho. O bom é que está tudo separadinho, você não vai ter problema. Correto? Outra coisa, se você observar bem, olha como é que está organizado o nosso material aqui, ó. Ó, tá alinhadinho, bonitinho, tá legal. E aqui, dentro da nossa Reel, também está. Pode acontecer de você lá dentro ter um mapeamento, tá perfeito, tá bonito, tá gostoso, e aqui você importa, tá bem maior. Como eu falei, compatibilidade. Cada um mexe com uma métrica diferente. Mas você não precisa se preocupar, porque dentro do seu material você também tem a UV. Nesse caso aqui é o Coordinate. Feito. Quando você aplicar, está resolvido, está aplicado. Você pode mudar isso aqui também, se você achar necessário. Ali, ó. Tá? Então, pode fazer isso também. Você pode alterar lá, como pode alterar aqui dentro. Caso você colocar o material e estiver bugado, como eu falei, é só você mexer aqui dentro. Então você tem essa flexibilidade e também esse problema de as coisas às vezes não baterem corretamente. Por isso é bom você pensar, não, o que eu estou fazendo no Blender é para ter uma noção. Aqui dentro é literalmente como eu vou querer. Correto? Feito isso, nós temos que agora resolver um outro probleminha que nós resolvemos no vídeo no começo do vídeo. No vídeo passado, nesse caso, agora não me lembro. Que é o vazamento dessa luz. Prestando atenção, a gente aquela vez mexemos com a face amarela. Correto? No amarelo a gente botou aquela two-side, que é dois lados. Como aqui a mesma textura está em todos, então é só você fazer uma vez. Aqui, ó. Two-side. E todas as texturas vão ter dois. Pronto. Você não precisa mais fazer uma por uma. A não ser que a textura seja diferente, material diferente. E olha só que bonitinho que ficou. Correto? Vamos agora aplicar a física, que nós fizemos também naquela vez. Feito. Vamos botar o nosso jogadorzinho aqui dentro e testar. Olha só que bonito. Então, o nosso cenário com a textura já está ficando bom. A gente importou só o cenário duro, sem nada demais, só assim. Bem, agora nós vamos botar uma textura, com a textura nós vamos botar uns efeitos para ver se vai ficar legal. Sempre no começo de qualquer projeto seu, gente, é bom você já texturizar a sua cena, testar efeitos, testar um monte de coisa para ver se é isso que tu quer. Porque se você começar a botar objetos, botar certas luzes, você vai ver que aquilo não vai ficar legal, vai ficar bugado, vai ficar estranho e tudo você vai ter que mexer. Na luz, na cor, na intensidade, no objeto, em tudo. Então já trabalha agora aqui para vocês verem como é que vai funcionar. Botamos um ponto de luz aqui, bonitinho. Separamos nossas texturas dos nossos materiais. Qual que é a diferença entre textura e material? A textura é o visual. O material é onde esse visual vai receber o efeito. Certinho? Então aqui, ó, nós vamos pegar e vamos abrir da nossa parede. Dentro da nossa textura, eu importei aqui, ó, Normal Map, o especular e aquela coisa toda. Eu vou explicar para vocês o que é. Normal Map dá aquela ideia de profundidade, que você vê que parece que é 3D e na verdade não é. O especular ou displacement não, especular ou o roughness, ele vai dar aquela ideia de sujeira, uma parte mais fosca, tá mais clara, tem mais reflexo, tem menos reflexo. Ele trabalha com principalmente preto e branco. Quanto mais claro, mais brilho ele vai ter. Quanto escuro, menos brilho, obviamente. E quando você está em roughness, que é reflexo, quanto mais escuro, mais reflexo. Quanto menos escuro, menos reflexo. Vai ficar fosco. Então nós vamos arrastar esses dois para dentro do seu material. Correto? E vamos começar a trabalhar com ele aqui, ó. Nesse primeiro, que é o nosso Normal Map, nós vamos botar aqui um Flatten. Em seguida, você tem essa paleta lateral. Você vai colocar um constante. Nesse constante, você vai botar o botão direito e converter em parâmetro. E vamos botar normal. Por que parâmetro? Você já vai entender. E vamos conectar todos eles aqui.
Olha só o que acontece quando eu aplicar para essa textura aqui da parede. Pum! Tá vendo? Parece um 3D, mas na verdade não é. Ele só imita um 3D por causa do desenho dele, que tem um efeito de profundidade. Você vê aqui, ó, ele tem um efeito de profundidade, ó. Nesse caso a nossa resolução é alta. Mais para frente eu vou ensinar para vocês como diminuir essa resolução para ficar mais leve o seu projeto. Mas é assim que funciona. Então ele tem esse efeito bacana na sua cena. Quando você coloca parâmetro, se você vier aqui na lateral e arrastar, olha a sua parede, olha lá. Eu posso alterar isso em tempo real. Tá vendo? Que bonitinho. Não posso exagerar muito que vai criar um bug. Então, suave. Faça só assim, tá? Ah, mas o meu não está dando um efeito tão bom, porque ele não tem tanto detalhe, tá? Por exemplo, piso liso. Piso liso não tem normal map, porque ele é liso, tá? Aqui nesse caso ele tem suas estrias, suas coisas tudo. Caso você achar que tá ruim, você pode, sim, como eu fiz aqui, ó, aumentar um pouquinho. Como você também pode adicionar outros, misturar. Nesse caso aqui, ó, a gente pode pegar esse aqui que eu peguei de pedra e eu vou adicionar ele junto. Então nós vamos vir com esse aqui para cá. Vamos botar aqui, ó, um ADD. Opa. Esse aqui conecta embaixo, esse aqui conecta em cima e esse aqui conecta para cá. E vamos aplicar. Olha só o que ele fez. Ele já criou, parece que está sujo, está com outro visual. Então aqui você vai brincar com mais ou menos essas partes. Eu não vou entrar em tanto detalhe agora, só mais para frente, mas para vocês verem como é que funciona. Então eu posso diminuir isso aqui um pouquinho só, né, e ver como funciona. Olha só. Tá vendo? Então parece uma madeira um pouco mais antiga. Então vamos deixar assim como estava por enquanto. Certo? Esse aqui é o nosso roughness, ou chamado especular. É o brilho ou o reflexo, dependendo como você vai querer identificar ele. Ele funciona da mesma maneira. Você vai botar aqui um ADD, você vai criar um parâmetro, vamos copiar esse aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e lembrando, nomeie, tá? Nomeie, porque se você alterar ele, como ele tem o mesmo nome, ele vai alterar normal também. Então, nomeie, põe para cá e põe em especular. Vamos aplicar. E se você mexer com ele, você vai ver um brilho. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não estou conseguindo ver por enquanto aqui. Deixa eu ver. Assim, lateral. Porque ele só funciona... ele está com dificuldade de mostrar. Vamos botar então em roughness. Vamos aplicar. E vamos ver se a gente consegue. Não estamos conseguindo por causa do que? O mapeamento. Nós vamos colocar um coordinate aqui. Trabalhei com um número grande. Feito. Agora nós vamos tentar, em certo ângulo, ver o reflexo. Não estou conseguindo ver o reflexo dele. Não estou mesmo. Isso que ele está nesse... É que eu acho que a cor preta e branca ela é muito sutil. Ela é muito sutil. Por isso que ele está com dificuldade. Eu estou com dificuldade de enxergar. Mas ele cria um reflexo. Ele não está criando. Aí, ó, consegui. Aqui, ó. Tá vendo? É isso que ele faz, ó. Ele cria esse efeito aqui, ó. Se eu botar junto com o especular, o efeito fica até um pouco melhor. Então eu posso botar valores, ó. O zero absoluto é reflexo total. E quando você vai botando em números maiores, ele vai ficando fosco. Olha lá, ó. E some. Tá vendo? Olha lá, até ficar totalmente vazio. Vou botar aqui um coordinate maior. Aí, agora sim, ó. A gente consegue... Tá vendo? É isso que dá. O roughness é reflexo. Quanto mais escuro, mais reflexo. E o especular, quanto mais claro, mais ele dá esse efeito de brilho aqui, ó. Mas como eu falei, vocês não podem exagerar.
e deixar apenas assim um pouquinho, ó. Feito? Então você vê que essas texturas funcionam dessa seguinte maneira. Nós fizemos uma coisa simples, mais para frente nós vamos aperfeiçoar isso aqui. Mas esse é o básico de tudo. É assim que funciona o começo. E quando a gente começar a jogar, aí ó, olha o efeito lá na parede, ó. Que bacaninha que fica. Então a gente vai começar a ter esse efeito quando você começar a botar bastante luz, mexer com ângulos de câmera e assim vai. Caso vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like, seu comentário. Valeu, falou e até a próxima.